Há 64 anos atrás, eu era o jovem repórter da revista Manchete. E a Manchete me mandou para Israel para fazer a cobertura do julgamento do Eichmann. Eu fiquei sabendo, porque saiu uma notinha no jornal lá, dizendo que dos 200 e tantos correspondentes estrangeiros que estavam em Jerusalém, que o mais jovem tinha vindo do Brasil. E esse mais jovem era eu. Foi uma experiência marcante na minha vida, foi o começo da minha vida profissional. E o julgamento do Eichmann é um marco muito importante na história judaica. Ter um alemão, carrasco, assassino de campos de concentração, inserido na história judaica, é difícil a gente carregar isso, mas é importante. Todos os anos nós recebemos os jovens no Hillel para conhecer o programa Taglit, que leva eles para Israel. E esse ano foi um ano especial, porque a gente conheceu o Gabriel, e o Gabriel contou a história dele. Quando ele nos contou a história dele, a gente soube que ele era neto do Zevi. Ele contou um pouco pra gente sobre todas as histórias, o que o avô dele viu, ouviu, e a gente ficou super curioso para ouvir mais. Perguntamos ao Gabriel se existia a possibilidade da gente trazer ele ao Hillel e que ele pudesse contar a história deles para tantos jovens que vêm aqui na casa e não tiveram a oportunidade de escutar essa testemunha ocular da história. E hoje ele está aqui, a gente está recebendo ele com muito prazer. Meu nome é Gabriel Gvelder, sou Ricardo. Quando eu vim aqui no Hillel fazer a entrevista pro Taglit, perguntaram qual era a minha relação com o judaísmo. Eu respondi que a minha relação com o judaísmo vem muito do meu avô Zev. Desde criança a gente escuta várias histórias, como uma que vai ser contada aqui hoje, sobre um dos julgamentos mais importantes da história do povo judeu. Saber os horrores que nosso povo passou, como isso é importante, parece nunca mais acontecer de novo. Eu achei muito bonito eu cheguei aqui e ver tanta gente. Realmente não esperava. Muito orgulhoso do meu avô poder compartilhar a história com tantos jovens. É impressionante ver tantos jovens, as pessoas aqui, para ouvir a história do meu avô. Em primeiro lugar, a intenção do próprio Ben-Gurion, que era primeiro-ministro, era que a própria juventude de Israel se inteirasse do que tinha sido o Holocausto. Segundo, depois do julgamento do Eichmann, a quantidade de pesquisas, livros, estudos, seminários sobre o Holocausto, eu posso te dizer que centuplicaram. Então isso foi muito importante, ter este triste episódio na história judaica, mas ao mesmo tempo tão importante como foi. Tem um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, que disse que quem não conhece o passado não vai conseguir enfrentar o futuro. Então, para a gente saber, o povo judeu saber para onde vai caminhar, como vai caminhar e por que vai caminhar, é muito importante conhecer o passado. Tem uma tragédia na nossa história, que foi o Holocausto, e por pior que seja, nós temos que submergir, tem que mergulhar nos estudos do Holocausto para que isso nunca mais se repita. O evento de hoje, ele veio a ser o que é de uma forma que eu acho que conecta o passado com o presente e o que a gente precisa fazer para a gente continuar com o povo judeu e com os estudos de antissemitismo e garantir que o passado nunca se repita. Eu estava aqui na casa, recebi um jovem e eu perguntei para ele o que conectava ele com o judaísmo dele, com o sionismo dele, e ele falou: Meu avô é um dos pioneiros desse movimento no Rio de Janeiro, ele foi super influente na comunidade, me explicou todas as ideias de quem o povo judeu é e quem eu deveria ser como pessoa e como perpetuar ele. Eu perguntei, mas quem é seu avô? O avô dele era nada mais, nada menos do que o ex-presidente da Fiesp, Zev Gvelder, ajudou a fundar diversos jornais, é um pioneiro no jornalismo e foi o único jornalista presente, judeu brasileiro, em Jerusalém, no julgamento do Adolf Eichmann. É a primeira vez que eu venho aqui no Hillel. Eu estou muito impressionado, porque nós cantamos, toda hora a gente canta Am Israel Chai. Aí a gente vem aqui e vê que o povo vive mesmo. Não só que o povo vive, como o povo vai continuar. E nunca vai morrer. Eu estou emocionado até. O antissemitismo existe, mas nem sempre conhecemos para identificar o que é. E este seminário
fizemos aqui em Rio, fizemos em São Paulo, em Brasília, Goiânia, chega para dar oportunidades para pessoas identificar o que é antissemitismo e de que maneira podemos lutar contra o antissemitismo. O antissemitismo não é um problema dos judeus. Quando a gente olha para a história, e a gente pode remontar aos gregos, aos babilônios, ou infelizmente mais modernamente aos nazistas, a gente olha aqueles horrores, pessoas sendo mortas de maneira industrial, e qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade vai olhar para aquilo e falar, cara, como é que foi possível, né, uma Alemanha tão racional, berço de uma filosofia tão bem estruturada, ter uma população que em grande parte participou, de alguma forma vivenciou. É estranho, né, a gente imaginar isso. Enquanto professora de ensino religioso, a gente discute sempre a importância do respeito ao próximo, independente da religião, independente da condição social. Então, eu acho que o princípio básico é ter empatia. A palavra tolerância, eu acho que não cabe muito bem, porque vem de tolerar. Então, não é tolerar, é tentar se colocar no lugar do outro. É uma condição fácil? Não, é difícil ter empatia, mas a gente precisa se colocar no lugar do outro e se entender como pessoas sujeitas de direitos, né? A responsabilidade sobre qualquer ato de intolerância, que é o que os judeus sofrem, né, com o antissemitismo, ele tem que ser trabalhado em todas as esferas. Então, se a gente fica reduzido somente ao grupo que sofre, a força é muito pequena. Se todo mundo assume isso como uma causa de superação de toda violência, de todo antissemitismo, de toda desigualdade, a gente consegue alcançar o objetivo, que é viver em paz, viver em harmonia, viver tendo a ideia de que o outro é alguém semelhante a mim, independente das suas opções na vida. Então é nesse ponto que é importante a participação para fora da comunidade judaica.